Com as bênçãos de Deus, damos início à 130ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Edmo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Capítulo 2, versículo 6. Aproveitando, vereador, solicito que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos humanos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade completos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo, da delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofete. Coloco em discussão a ata da 128ª sessão ordinária. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata. Leitura do expediente é recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas aos requerimentos números 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200 e 202, 2020, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Anuncio a retirada, a pedido do Executivo, do projeto de lei 43/2019, que dispõe sobre a criação e organização da Guarda Municipal de Alumínio e da outras providências. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 206/2020. Faleceu em Sorocaba, no dia 23 de abril de 2020, o estimado cidadão aluminense Dr. Eno Lippe. Nas décadas de 60, 70 e 80, Dr. Eno foi clínico geral da Companhia Brasileira de Alumínio, atendendo com excelência todos os colaboradores da CBA e seus familiares. Atendia também gratuitamente os aluminenses que não tinham vínculo com a CBA, inclusive fazia atendimento a domicílio quando era necessário. Foi vice-prefeito de Mairinque, representando então a cidade de Alumínio entre 1977 e 1982. Isto posto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do Dr. Eno Lippe e seja dado conhecimento à família. Sala de sessões, 23 de abril de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Dr. Alexandre Amaral, vereador. Enivaldo de Jesus, vereador. Eduardo da delegacia, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Renatinho Watanabe, vereador. Beto, vereador. Bengala, vereador. Edmo, vereador. Requerimento número 207/2020. Faleceu no dia 16 de abril de 2020 Maria Denise César Rodelli. Denise viveu sua infância em Alumínio. Alegre e espontânea, deixou saudade aos aluminenses. Isto posto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento de Maria Denise César Rodelli e seja dado conhecimento à família. Sala de sessões, 16 de abril de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento número 208/2020. No dia 21 de abril de 2020, faleceu Herminda Evangelista Soares. Dona Herminda foi servidora pública municipal em Alumínio. Mãe de muitos filhos, foi casada com Angelino Soares da Cruz. Angelino Soares da Cruz foi vice-presidente da AMJOA, Associação dos Moradores do Jardim Olidel e Adjacências, nos tempos de fervorosa atividade no bairro do Jardim Olidel. A religiosa Dona Herminda sempre foi serena e muito preocupada pelas pessoas. Sempre tinha uma palavra de conforto aos que tiveram o prazer de conhecê-la.
Isto posto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento de Erminda Evangelista Soares e seja dado conhecimento à família. Sala de Sessões, 21 de abril de 2020, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento número 211 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Antônio dos Santos, ocorrido no dia 26 de abril de 2020. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de abril de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Enolipe, da senhora Maria Denise César Rodelli, da senhora Erminda Evangelista Soares e do senhor Geraldo Antônio dos Santos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento número 203 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que o uso de máscaras pela população deveria evitar o contágio de Covid-19 no município, considerando que muitos munícipes, principalmente com a crise econômica gerada pela pandemia, não possuem recursos para a compra das máscaras, considerando que os comerciantes aluminenses também necessitam da referida proteção, considerando que os motivos acima justificam a tramitação emergencial do presente requerimento, é que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda. 1. A possibilidade do Executivo adquirir máscaras para distribuir à população e aos comerciantes do município? Se sim, quando, se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de abril de 2020, Bengala, vereador. Requerimento número 204 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando informações veiculadas na página da rede social do Centro de Operações de Emergência do município de Alumínio, referente ao encerramento da vacinação contra a gripe em nosso município, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Quantas vacinas foram aplicadas dentro do município? 2. Qual a porcentagem de pessoas que foram vacinadas dentro de cada grupo de risco? 3. Há previsão para a chegada de novas doses? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 17 de abril de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 205, 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que no ano de 2019 esteve o vereador e o assessor do prefeito municipal, o senhor Freide Henrique, estivemos no gabinete do deputado estadual Carlos Gianazzi, onde foi protocolado o ofício 576/2020, com a finalidade de solicitar uma emenda parlamentar para a saúde do nosso município. Considerando que, em contato com o gabinete do deputado, fomos informados que o mesmo, em meio à pandemia do Covid-19, as emendas da saúde estão sendo pagas, considerando que no momento delicado que estamos passando, esta emenda ajudaria muito o nosso município. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. A prefeitura já foi acionada para a apresentação de documentos para o recebimento de alguma emenda para a saúde? Se sim, qual emenda e de qual deputado? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, Alumínio, 17 de abril de 2020, Edmo Bofete, vereador. Eu vou consultar o plenário, foi um lapso meu aqui, a respeito dos requerimentos que já foram lidos, são os de número 203, requerimento 203, 204, 204 e o lido agora 205. Então, os requerimentos 203.
204 e 205, eu consulto o plenário quanto ao trâmite de urgência. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários, que se levantar. Está aprovado, então, a urgência do requerimento, que deve seguir o trâmite normal. Pode solicitar ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento número 209, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a campanha de vacinação contra a gripe, considerando que muitos idosos acamados e também pessoas, inclusive crianças com deficiências físicas e problemas de saúde diversos, não podem se deslocarem até os postos de saúde, considerando que os motivos acima justificam a tramitação emergencial do presente requerimento. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda. 1. O Departamento de Saúde irá vacinar esses munícipes em suas residências? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 24 de abril de 2020, Bengala, vereador. Consulta o plenário quanto à urgência do requerimento. Um vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantar. Está aprovada a urgência do requerimento, que deve seguir seu trâmite. Solicito que faça a leitura dos demais. Requerimento número 210, 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que inúmeras pessoas, inclusive de outros municípios, estão frequentando a represa de Itupararanga, considerando que com a aglomeração de pessoas há risco de contaminação pelo Covid-19, considerando muitos frequentadores são de regiões com foco de contaminação pelo Covid-19, considerando que até o momento nosso município não tem nenhum caso, considerando que os motivos acima justificam a tramitação emergencial do presente requerimento. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do Poder Executivo para que o senhor prefeito nos responda. 1. O Executivo tem conhecimento dos fatos? Quais as providências a serem tomadas? 2. O Executivo pode oficiar a Polícia Militar e demais autoridades competentes para realizar a fiscalização? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 27 de abril de 2020, Bengala, vereador. Consulto o plenário quanto à urgência do requerimento. Um vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a urgência, segue o requerimento, então, seu trâmite. Requerimento número 212 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando as recentes reclamações de moradores de vários bairros da cidade referente à falta de água em seus bairros, considerando que, por vezes, a falta do abastecimento de água durou cerca de 2 dias, considerando que, ao entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Sabesp, os munícipes são informados que não há serviços de manutenção sendo realizados na rede. Considerando a pandemia do Covid-19, pelo que o mundo está passando, onde a melhor forma de higienização para o controle do vírus é a lavagem das mãos com água e sabão. Sendo assim, indispensável que o serviço do fornecimento de água seja realizado com excelência. Considerando que há informações que a falta de água ocorre por picos de energia, causam problemas nas bombas e equipamentos utilizados para o tratamento de água. Problemas estes que a Sabesp deve cobrar diretamente da CPFL, por se tratar de relação ao consumo, conforme lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990. Considerando que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial e está intrinsecamente ligado aos direitos da vida, à saúde, à alimentação e à habitação. Direitos esses elencados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Passamos aos questionamentos. Requeiro à mesa, ouvido o plenário de oficial da Sabesp, para que preste as seguintes informações. 1. Quais os motivos das recentes faltas de água que afetaram os diversos bairros da cidade? 2. Qual será a providência a ser tomada para a resolução do problema? 3. Quando o problema com os picos de energia, a Sabesp já acionou administrativamente a CPFL? Se sim, fica claro que o problema não foi resolvido administrativamente, porque não acionam judicialmente, uma vez que a CPFL está agindo contra o Código de Defesa do Consumidor?
Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, alumínio 27 de abril de 2020, Edmo Bofete, vereador, justificativa. Solicito a tramitação em regime de urgência, tendo em vista a extrema necessidade da utilização de água no combate ao Covid-19, Edmo Bofete, vereador. Consulto o plenário quanto à urgência requerida no requerimento. O vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários, para se levantar. Está aprovada a urgência, então o requerimento segue seu trâmite. Solicito ao secretário que continue a leitura. Requerimento número 213 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando as denúncias recebidas por parte desse vereador quanto ao uso da máquina da Prefeitura Municipal, é que, diante disso, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito os seguintes pedidos de informações. 1. Enviar cópia do processo administrativo que autorizou o uso da máquina da Prefeitura para realizar terraplanagem do terreno citado no poste cadastrado da Serim, de número 13.709, de propriedade de Olinda Ferreira Silva, conforme fotos anexas. 2. Justificar o que levou o poder público a autorizar a máquina para efetuar o serviço citado acima. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 27 de abril de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois bem, os vereadores aí, certamente... Obrigado, presidente. Os vereadores aí, como eu havia dizendo, certamente andam aí pelas estradas vicinais da nossa cidade. Deve ter notado a situação, que infelizmente não são das melhores. Vai lá para o Vale Grande, você vê a poeira, vai para a Oncinha, você vê a situação, e isso nas principais. E nas ruas de acesso a situação é pior, porque às vezes quando o mato não toma conta, ou é a chuva que danificou a estrada, enfim, a gente sabe a falta que faz no equipamento. E hoje, de manhã, estava lá fazendo as minhas coisas processuais e recebi uma denúncia de que uma máquina da prefeitura, uma reta escavadeira, ela estava trabalhando nesse terreno, no número desse poste, que é da senhora Olinda, que por sinal, não sei qual é o laço de amizade ou matrimonial que ela possui com o senhor Messias, que é o responsável pelas máquinas do município. E eu me dirigi até esse local e realmente essa máquina está fazendo um serviço de terraplanagem lá. Pude constatar, levei 2 testemunhas e não é um serviço pequeno, está fazendo um corte no terreno. Ela está fazendo um corte, acompanhei, fiquei lá por algum tempo. No princípio iria chamar a polícia para registrar, mas optei por fazer o requerimento e pedi para o senhor prefeito, né, para que nos envie aqui a documentação que autorize o uso dessa máquina nesse terreno. Porque nós vamos registrar esse boletim de ocorrência, vamos arrolar as pessoas que estavam lá como testemunhas, os vizinhos e a pessoa que me levou até lá, porque é inadmissível que o município, né, embora a gente vê, pessoas sendo contratadas na época de pandemia para trabalhar na escola de música, a máquina da prefeitura fazendo serviço particular. Não é possível que uma situação dessa ocorra, porque parece que tudo pode aqui na cidade de Alumínio. Eu não consigo entender uma situação dessa. Ou o prefeito age com dolo, com autonomia para se fazer, ou não vê e os seus cargos fazem esse tipo de barbaridade. Então a gente vai apurar isso aí, a princípio com esse requerimento para que ele nos envie, porque eu vou até o fim para que essa pessoa pague agora um serviço de terraplanagem, porque não é justo. Quantas pessoas no INEMA que não precisam desse serviço? E por que será que há um privilégio dentre um ou de outro para se fazer esse tipo de atividade num serviço, num terreno que sabe-se lá se é particular, né? Porque se tem realmente a efetiva propriedade daquele imóvel. Então a gente pede a aprovação do regime de urgência desse requerimento e pede uma atenção do senhor prefeito para que tome muito cuidado com esse tipo de situação. A gente denunciou que outro dia um loteamento lá no Vale da Oncinha de propriedade do próprio prefeito, que se falou que não, mas está lá as cerquinhas uma do lado da outra. E como esse tipo de trabalho, como que pode você deixar a população desamparada e mandar um equipamento fazer um serviço numa terra particular e de uma pessoa que tem laços afetivos com o responsável das máquinas,
para se fazer um serviço de terraplanagem numa situação dessa. É absurdo, gente. Isso é absurdo. Então a gente pede o regime de urgência. Eu acredito que o prefeito, são coisas que acontecem em, não bastidores, mas que não são ordens diretas dele, mas que ele tome a providência com relação a isso e que nos envie aqui, porque eles vão construir um processinho lá. Sempre constrói alguma coisa autorizando. Então justifica ao menos o porquê dessa máquina. Porque eu vou até o fim, eu vou levar um técnico lá amanhã para se avaliar o quanto custaria um serviço por uma empresa decente. Ou então, que envie aqui algum elemento que justifique o porquê daquela máquina estar fazendo esse serviço. Fui lá, senhores vereadores, não é notícia de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, não. Fui lá, levei testemunhas, registramos aí, as fotos estão aí para quem quer que seja, cumprimentei inclusive o operador que estava na máquina lá, e é inadmissível uma situação dessa. A gente vê, parece que vai se aproximando o pleito eleitoral e tudo se torna possível. Em época que as pessoas estão preocupadas com a pandemia, com o foco se reverte em outras situações, a gente vê esse tipo de favor, que é absurdo que a prefeitura vem fazendo. A gente se vê pessoas sendo admitidas para trabalhar na escola de música, gente. Né? E máquina fazendo serviço particular para alguém que tem contato com quem cuida das máquinas. É ridículo isso. É ridículo, eu não vou permitir uma situação dessa. Então, peço a aprovação dos colegas e que a gente aguarde uma resposta para que a gente possa dar andamento nessa investigação dessa situação aí. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Antes de colocar em discussão o requerimento, preciso consultar o plenário sobre a urgência do mesmo. Coloque em consulta, então, a urgência. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a urgência. Agora coloco o requerimento em votação. Solicito ao secretário que faça a votação nominal do mesmo. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Requerimento segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário. Continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 214 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, em resposta dada pelo ofício 245 de 2020 ao requerimento 199 de 2020, algumas respostas nos chamaram a atenção e requerem serem melhor detalhadas. Sendo assim, com justificativa de urgência em face à pandemia do Covid-19, alegada na mensagem do projeto de lei que motivou o requerimento 199 de 2020, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, se aprovada a urgência, seja oficiado o Executivo para que, de acordo com as respostas dadas, nos informe complementadamente e envia documentos conforme requerido a seguir. 1. Enviar cópia dos documentos, notas, cupons fiscais que sustentam o relatório ofertado na resposta, sendo que solicitamos relatório que demonstre a contabilização mais precisa dos custos gerais da operação. 2. Indicar o número das portarias de contratação emergencial dos motoristas. Qual o prazo máximo dessas contratações? Indicar atividades envolvidas por eles e os relatórios diários de trabalho no transporte, indicando os coletivos que operam e linhas. 3. Enviar cópia do processo solicitatório de eventual contratação de motoristas para que operem o sistema de transporte, indicando quem são os motoristas eventualmente contratados. 4. Quem efetivamente dirige os ônibus do transporte coletivo, motoristas contratados emergencialmente, concursado, desviados de função ou contratados por licitação. 5. Da questão anterior, enviar planilha detalhando nome do motorista, tipo de contratação, concursando, desviado de função com portaria, portaria de emergência, contratado por terceiro, licitação, linha que opera. 6. Sobre a resposta do item 4, ofício 245/2020, informar como a verba da educação é operacionalizada
do ponto de vista contábil e para fins de fiscalização, para compor o pagamento do transporte coletivo? Se o sistema é gratuito, como pode ser utilizada a verba da educação para a composição de pagamento? 7. O sistema não é gratuito para os alunos? Dos alunos acima de 12 anos da rede municipal, a verba convênio para o transporte tem sido utilizada de que forma? Enviar prestação de contas e parecer do Conselho do Fundeb. 8. Sobre a questão anterior, não havendo bilhetagem, como se operacionaliza o valor unitário? Desse valor se paga a locação, o combustível, o valor de convênio ou verba da educação, 25% foi suplementado para tais atividades? Como se justifica o gasto se eventualmente ocorra? 9. Sobre a questão 6, ofício 245/2020, a resposta se deu que são os motoristas contratados pelo regime da CLT. São concursados, contratados diretos. Existem motoristas desviados da função ou comissionados dirigindo os ônibus. Enviar nome de cada um dos motoristas e a linha que eles estejam vinculados. 10. O relatório indica que as despesas com motoristas são na ordem de R$20 mil por mês. Nesse sentido, indicar pormenorizadamente quantos e quais motoristas que compõem esse custo, indicando a base salarial de cada um deles, encargos totais, benefícios, carga horária e relatório detalhado de horas extras para cada motorista. Sobre a resposta da questão 7, ofício 245/2020, demonstrar precisamente de acordo com o edital, indicado que os motoristas concursados que operam o transporte coletivo tinham a previsão específica de atuarem no transporte coletivo de ônibus. Isso para que possamos garantir que não haja no futuro margem para reclamações trabalhistas. 12. Sobre a questão anterior, indicar o nome do concursado, ano da admissão, número do edital e enviar cópia das atividades, onde se demonstre a previsão da atividade do motorista e transporte coletivo, bem como a exigência no edital do curso de transporte coletivo. 13. Com relação à resposta do item 8, ofício 245/2020, o decreto 2025/2019 se deu em 17/11/2019. Logo, indicar quais medidas realizou para a contratação que não seja emergencial. Abriu edital de concurso. 14. Sobre essas contratações emergenciais, foi realizado o processo seletivo simplificado? Foi dada publicidade sobre essas contratações? Enviar cópia da publicação do Diário Oficial e da página da Prefeitura da época. 15. Sobre a contratação dos 9 motoristas de forma emergencial, como se deu essa contratação? Foi dado publicidade? Foi realizado o processo seletivo? Foi realizada a prova prática? Onde se deu essa prova? Quem a realizou? Enviar a lista de classificação que justifique a contratação. Sala das Sessões, plenário vereador Ano Silva, alumínio 27 de abril de 2020, Eduardo da Delegacia, vereador, Dr. Alexandre Amaral, vereador, Geraldo Atleta, vereador, Beto, vereador, Bengala, vereador, professora Meire Barbosa, vereadora, Edson Bofete, vereador, Enivaldo, vereador, Renatinho Watanabe, vereador. O requerimento proforme para discutir urgência, por conta de ser assinado por todos os vereadores. Mesmo assim, consulto o plenário sobre a urgência do requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a urgência do requerimento. Eu vou pedir para que a Meire assuma a presidência ali da cadeira dela, para que eu possa discutir o requerimento. Então, eu passo a presidência da Câmara Vereadora Meire e solicito ela que eu possa fazer a discussão do requerimento. 5 minutos com a parte. Tem um projeto aqui na Câmara Municipal que está pedindo autorização de abertura de crédito para a questão do transporte. No projeto, inclusive, eles mencionam aí a questão do Covid, da urgência. É a mesma urgência que eu utilizei aqui para seguir. E veio a resposta do projeto, que chegou hoje, então talvez nem todos os vereadores tenham visto, mas a hora que vocês virem é uma coisa dantesca. Primeiro que a questão da opinião pública, ela é justificada
com prints de comentários no Facebook. É isso. Só que devia juntar os prints do caótico sistema de transporte. Quando reclamam do horário, quando reclamam do não cumprimento, quando reclamam do ônibus sujo, isso não juntou. Pois bem, isso até ignorei, porque eu acho que não tem nem como justificar isso. Mas aí começou a aparecer um monte de dúvida. O prefeito fala que paga e mandou uma planilha anexa na resposta. Os motoristas, incluindo as horas extras, com 20 mil reais por mês. 20 mil, apenas 20 mil para pagar, que seja 8 motoristas, já nelas incluídas a hora extra do município. Então, eu quero que ele explique, do ponto de vista contábil, qual que é o piso de salário desse motorista, todos os valores que tem que pagar em cima do salário dele, quanto que paga de hora extra, para ver se essa conta fecha. Parte da verba que é recebida em convênio, pelo menos do Norina, que foi alegado, diz que é totalizado o valor unitário da passagem a R$ 3,50, que isso poderia compor o pagamento do sistema de transporte. Aí vai a outra pergunta: se o sistema de transporte é gratuito e não tem bilhetagem, como que contabilmente eles operam a passagem do aluno? Ou seja, o sistema é gratuito para todo mundo, menos para o estudante. E o mais grave que eu quero que me responda é o seguinte: e os alunos acima de 12 anos do município? Tem uma verba que vem, ou da composição dos 25%, como era feito. Não está operacionalizando isso, ou está utilizando o dinheiro de Fundeb, ou da educação, ou do percentual para pagar o sistema de transporte? Dentre muitas outras perguntas que o prefeito tem que responder, porque é absurdo você pedir um estudo para avaliar qual a economia que está sendo feita e montar um Excel com 2 ou 3 colunas e jogar o valor sem ter um detalhamento contábil disso daí. A gente está falando numa economia que é apresentada de 2 milhões de reais, então tem que ter exatamente todo esse panorama. É muita coisa assim que a gente vê que é absurdo. A hora que você vai contabilizar, tem 8 motoristas contratados de forma emergencial. Aí alega-se dentro disso que tem motoristas que o edital do concurso prevê que dirijam ônibus. No edital tem que ter então a exigência do transporte coletivo, quando prestou concurso, não basta a categoria D. Então pressupõe que tem 8 motoristas, tem mais concursado atendendo. E tem história, por exemplo, que tem uma empresa que está operando a contratação de motoristas também. Então quantos motoristas estão operando esse sistema de transporte? Para onde que estão indo esses motoristas? Porque às vezes contratou na emergência para dirigir o ônibus, eu acho impossível estar acontecendo isso no município, e desviou a pessoa para estar fazendo outra função. Eu contrato como motorista, com todo respeito às pessoas que a gente conhece na cidade, mas vai lá cuidar da bomba do combustível para abastecer o carro, mas isso é função de motorista? Eu contrato de motorista para dirigir o ônibus no momento de emergência, mas vai trabalhar num outro posto da prefeitura, não está de motorista. Então é um monte de coisa que o prefeito tem que responder. O projeto na ordem do dia, eu saio da presidência de novo para pedir o adiamento, porque eu quero a resposta no requerimento. Enquanto não tiver todas as respostas, eu não pretendo votar o projeto. E a urgência é do prefeito. Chegou hoje a resposta dele, hoje mesmo eu já estou questionando, para não falar que a gente está querendo protelar. Se mandar a resposta amanhã, a gente pode pautar o projeto na próxima segunda-feira. Mas tem que vir resposta, não... pelo amor de Deus. Então são só essas minhas considerações. Convido os vereadores depois, o requerimento, óbvio, no momento de discussão que a gente estava elaborando, estava fazendo, mas para procurar parte das respostas, porque tem coisa ali que a gente começa a rir, porque parece piada, não parece resposta de uma prefeitura a uma Câmara Municipal. São as minhas considerações. 214. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Assumo a partir de agora a presidência da Câmara. Da sessão, perdão. Professora Meire Barbosa. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Dr. Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofetti. Aprova. Requerimento aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 215/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o dever de fiscalização desse vereador, considerando a necessidade de saber o passivo trabalhista do município, é que, diante disso, requeiro à mesa
ouvido o egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito os seguintes pedidos de informações. 1. Quantos processos trabalhistas estão tramitando? Relacionar número de processo, valor da ação e a situação processual. 2. Discriminar os precatórios trabalhistas que deverão ser pagos até o ano de 2020 e informar se há dotação orçamentária suficiente. Sala das Sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 27 de abril de 2020, doutor Alexandre Amaral, vereador. Submeto a urgência ao plenário. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado a urgência. Deve o requerimento então seguir o seu trâmite. Não havendo... Pela ordem, presidente. Como não há nenhum colega inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Alexandre em suprimir o intervalo regimental em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco a votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, então fica suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de lei 46 de 2019, que institui o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto e seus pareceres. Mensagem 46 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, a proposição de lei que ora temos a elevada honra de submeter à apreciação deste nobre legislativo institui o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda nos termos a lei número 13667 de 17 de maio de 2018, a resolução 831 de 21 de maio de 2019 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. O presente projeto de lei visa a criação do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda para que o município de Alumínio possa aderir ao novo Cine e receber os recursos destinados ao custeio e funcionamento de forma estabelecida pela Lei nº 13667, de 17 de maio de 2018. Os Conselhos Municipais do Trabalho, Emprego e Renda foram criados sob o formato de comissões e hoje constituem-se como o principal canal oficial da instituição, reconhecido pelos governos estadual e federal, para o acesso aos programas e fontes de recursos relativos à área, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Dentre as temáticas a serem analisadas pelo Conselho, destaca-se a necessidade de profissionalização e organização de trabalhadores autônomos, a formação, qualificação e a recapacitação da mão de obra, a assistência aos microempreendedores individuais dos MEIs e a participação dos trabalhadores nos planos, programas e projetos econômicos no âmbito do município. Por todo exposto, apresenta-se, em síntese, estes projetos de lei tanto pelo aspecto de maior capacitação e recursos provenientes do Ministério do Trabalho e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, que o Conselho trará como pelo aspecto de definir de forma técnica e democrática políticas públicas de trabalho, emprego e renda direcionadas ao desenvolvimento econômico sustentável do município. Desta forma, faz-se necessário que o projeto seja apreciado em caráter de urgência, pois é imprescindível que o município se adapte à citada lei e resolução até o mês de dezembro de 2019, para que o município possa receber recursos do governo federal no ano 2020. Vale-nos dar oportunidade para reiterar Vossa Excelência e seus ilustres pares os nossos protestos e elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 46 de 2019, institui o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, o CETER, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, CINE, no município de Alumínio, nos termos da Lei Federal número 13667, de 17 de maio de 2018. O prefeito municipal de Alumínio, usando as suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Capítulo 1 do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Seção 1 da Constituição, Objetivos e Competências. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo com a finalidade de consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração de um sistema público de emprego no município de Alumínio. Parágrafo único.
Compreende-se por caráter deliberativo a participação na elaboração e no acompanhamento da execução do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego, SINE, e do Programa de Geração de Emprego e Renda no âmbito municipal. Artigo 2. O Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o CMTER, terá por finalidade estabelecer diretrizes e priorizar para as políticas de forma e apoio geral de trabalho, emprego, renda e a qualificação e requalificação profissional no município de Alumínio. Artigo 3º. O Conselho, constituído de forma tripartite e partidária, será composta por 9 membros titulares em igual número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. 1. Representantes do governo. A. 2 membros do quadro de emprego efetivo indicado pela Prefeitura Municipal de Alumínio e B. 1 membro indicado pelo Centro Regional de Sorocaba e Secretaria do Desenvolvimento Econômico. 2. Representantes dos trabalhadores. A. 2 membros indicados pelos sindicatos trabalhadores em indústria metalúrgica, mecânica e materiais elétricos de alumínio. B. 1 membro indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alumínio. 3. Representantes dos empregadores. A. 2 membros indicados pelo comércio local. B. 1 membro indicado pelas indústrias locais. Parágrafo 1º. Para cada membro titular haverá 1 membro suplente pertencente ao mesmo órgão, entidade. Parágrafo 2º. Os representantes titulares e suplentes dos trabalhadores e dos empregadores serão indicados pelas respectivas organizações. Parágrafo 3º. Caberá ao governo municipal indicar os seus respectivos representantes. Parágrafo 4º. O mandato de cada representante é de 2 anos, permitida uma única recondução. Parágrafo 5º. Os conselheiros titulares e suplentes, representantes dos trabalhadores, dos empregadores do governo, serão formalmente designados mediante o decreto do titular do órgão gestor local, publicada na imprensa oficial local, se houver, e no sítio oficial local da internet. Parágrafo 6º. O ato legal de designação dos membros do Conselho deverá conter o nome completo dos conselheiros, a situação de titularidade ou suplência, indicação do segmento por eles representados e o respectivo período de vigência do mandato. Parágrafo 7º. Pela atividade exercida no Conselho e seus membros titulares ou suplentes não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios. Artigo 4º. Compete ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, o CETER, exercer as seguintes atribuições. 1. Articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, com vistas de obtenção de subsídios para aperfeiçoamento das ações no Programa de Seguro-Desemprego, executadas no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, SINE, e dos Programas de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, estabelecendo parcerias que maximizem o investimento do Fundo do Amparo ao Trabalhador, FAT, em programas de qualificação e requalificação profissional, intermediação de mão de obra, geração de emprego e renda, inserção de jovem, reinserção de desempregado no mercado de trabalho e outras ações do sistema público de emprego. 2. Elaborar e apreciar projetos de geração de trabalho, emprego e renda de qualificação, requalificação profissional no município, isoladamente ou em conjunto com os conselhos instituídos no âmbito municipal, bem como proceder à sua homologação. 3. Propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativismo e a auto-organização de forma de geração de emprego e renda no município. 4. Identificar e indicar a Secretaria Executiva de Comissão Estadual de Emprego de São Paulo e as instituições financeiras por meio da resolução, as áreas e setores prioritários do município para alocação dos recursos FAT, no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda. 5. Proceder ao acompanhamento de utilização dos recursos públicos, utilizando na geração de emprego e trabalho e renda e na qualificação de requalificação de profissional no município, priorizando os oriundos do FAT, propondo as medidas que julgar necessárias para melhorias dos empregos dos políticas públicas. 6. Analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do município e seus reflexos na criação de postos de trabalho e perfil de demanda dos trabalhadores com base no sistema permanente de informação sobre o mercado de trabalho do município. 7. Propor medidas alternativas econômicas, sociais, geradoras de oportunidade de trabalho e renda que atenuem os efeitos negativos aos ciclos econômicos do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho.
8. Incentivar a modernização da relação dos trabalhos, especialmente nas questões de segurança e saúde. 9. Editar publicações dando ênfase à divulgação de informações sobre a evolução e o estado do mercado de trabalho, a qualificação de mão de obra e a identificação das oportunidades de trabalho com vista à reabsorção da mão de obra desocupada, bem como disponibilizar as referidas informações no site da Prefeitura. 10. Promover o intercâmbio de informações com a Comissão Estadual de Emprego e com outros conselhos municipais, objetivando não apenas a integração no sistema, mas também de obtenção de dados oriundos de suas ações. 11. Apresentar ao Poder Executivo Municipal anualmente projetos de metas e relatórios detalhados das atividades desempenhadas e dos recursos obtidos. Seção 2, a estrutura e funcionamento, artigo 5º. A presidência do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, CEMITER, eleita anualmente por maioria absoluta de votos de seus membros titulares, será alternamente em suas representações do governo, dos trabalhadores, dos empregadores e sistema de rodízio, contemplando um segmento por cada período, sendo vedada recondução para o período seguinte. Artigo 6º. Compete ao presidente do CMTER 1. Presidir as sessões plenárias, estabelecer a pauta de discussões, orientar os debates e colher os votos. 2. Emitir voto de qualidade nos casos de empate. 3. Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias na forma disposta no regimento interno. Artigo 7. A vice-presidência do CMTER será exercida pelo representante do Centro Regional de Sorocaba, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando a presidência couber a representação dos trabalhadores ou dos empregados, e de forma alternada entre a representação dos trabalhadores e dos empregados, quando a presidência for exercida pelo representante do governo. Parágrafo 1º. No caso da ausência ou impedimento do presidente, o vice-presidente assumirá os trabalhos da reunião. Parágrafo 2º. No caso de vacância da presidência, o vice-presidente assumirá o cargo até o término do mandato. Parágrafo 3º. A vacância ocorrerá quando: 1. O presidente comunicar formalmente o seu afastamento. 2. O presidente se ausentar sem justificativa por 2 reuniões ordinárias consecutivas. Parágrafo 4º. Caso ocorra a vacância dos cargos do presidente e vice-presidente ou de qualquer membro, os respectivos suplentes substituirão os titulares do mesmo segmento destes para completar o mandato. Artigo 8º. O CMTER terá uma secretaria executiva, a qual competirá as ações do cunho operacional demandadas pelo Conselho, o fornecimento de informações necessárias às suas deliberações. Parágrafo único. A Secretaria Executiva do Conselho será exercida por representante do Centro Regional de Sorocaba, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, responsável pela operacionalização do Sistema Nacional de Emprego do município. Artigo 9º. Os órgãos e instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com o CMTER, poderão participar de reuniões, se convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre os assuntos abordados, sem, entretanto, ter direito de voto. Artigo 10º. O CMTER promoverá a conferência mediante convocação de entidades envolvidas no processo de geração de emprego e renda na qualificação profissional. Artigo 11º. O CMTER elaborará seu regimento interno, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Trabalho de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, as disposições desta lei. Seção 3ª das reuniões de deliberação. Artigo 12. O Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda reunir-se-á: 1. Ordinariamente a cada bimestre por convocação de seu presidente e 2. Extraordinariamente a qualquer tempo por convocação de seu presidente ou 1/3 de seus membros. Artigo 13º. As deliberações do CMTER deverão ser tomadas por maioria de simples votos, com quórum mínimo da metade mais um de seus membros. Parágrafo único. As decisões normativas terão forma de deliberação numeradas de forma sequencial e publicadas, se o caso, em meio eletrônico ou aquele utilizado pela municipalidade para divulgação de seus atos. Seção 4. De apoio e suporte administrativo. Artigo 14º. Cabe ao governo municipal as providências formais para a constituição e instalação dos conselhos. Parágrafo único. O apoio ou suporte administrativos necessários para a instituição, regulamentação, organização, estrutura e funcionamento dos conselhos ficarão a cargo do governo referido neste artigo por intermédio do Departamento Municipal de Administração. Artigo 15º. O Ministério da Economia e o CODEFAT
prestarão assessoramento ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, objetivando a sua efetiva atuação no processo de gestão participativa dos recursos do FAT. Artigo 16º, a instituição, regulamentação e o credenciamento do sistema de gestão do Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, o CGCTER, são condições indispensáveis para a transferência dos recursos FAT nos termos regulamentados pelo CODEFAT. Capítulo 2º, as disposições finais. Artigo 17º, o Conselho poderá criar grupos técnicos para assessoramentos dos conselheiros nos assuntos da sua competência. Artigo 18º, os convênios firmados até a presente data e fiscalizados pela Comissão Municipal de Emprego serão fiscalizados pelo Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, o CETER, ora criado. Artigo 19º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário, em especial a Lei 574, de 2/5/2001, Prefeitura Municipal de Alumínio, 17 de dezembro de 2019, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 46, 2019, segue aprovado por 8 votos em discussão única. Passamos agora à leitura da emenda de número 1 ao projeto de lei. Solicito ao secretário, o vereador Enivaldo, que faça a leitura da emenda de número 1, 2020, ao projeto de lei 46. Emenda número 1, 2020. Apresentado ao projeto de lei número 46, 2019, de autoria do Executivo, que institui o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, CETER, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego, SINE, no município de Alumínio, nos termos da Lei Federal número 13667, 17 de maio de 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, o parágrafo 4º do artigo 3º do projeto de lei acima apontado passa a ter a seguinte redação, onde se lê: artigo 3º, parágrafo 4º, o mandato de cada representante é de 2 anos, permitida uma única recondução. Leia-se: artigo 3º, parágrafo 4º, o mandato de cada representante é de 2 anos, vedada a recondução. Sala das sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 16 de março de 2020, Eduardo da Delegacia, vereador. Em discussão a emenda. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. A emenda de número 1 ao projeto de lei 46 segue aprovada por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 6 de 2019. Pois não, vereador? Seja adiada a discussão por 3 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 6 de 2019. Discussão, pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiado por 3 sessões a discussão única do projeto de lei 6 de 2019. Discussão única do projeto de lei 9 de 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Eu solicito que a Meire assuma a presidência da Câmara. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu solicito que o projeto de lei 9 de 2020 saia da ordem do dia para que se tenha tempo de responder o requerimento para a gente tomar conhecimento de algumas informações que são cruciais para a aprovação do projeto de lei 9 de 2020. Coloque em votação o pedido do vereador em suprimir adiar a discussão do projeto por uma sessão em votação. Nenhum vereador colocando contrário. Não, tudo bem.
nenhum vereador querendo discutir, está aceito, está aprovado o pedido do vereador Eduardo de adiar a discussão do projeto por uma sessão. Antes de encerrar, presidente, informam a ordem do dia da próxima sessão. A redação final de número ao projeto de lei 46, 2019, e a discussão única do projeto de lei 9, 2020. Nada mais havendo tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrado, desejando a todos boa noite.